Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos no NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho. Hoje, em especial, estudaremos noções de mediunidade com nosso querido irmão Walter Neto, de Genebra. Um beijo no coração para todos, sejam abraçados com muito carinho. Walter, é contigo, meu irmão. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos e que continuemos com estas noções de mediunidade que já falámos duas vezes e vamos continuar a desenvolver um pouco o tema. O tema, se faz favor, é aberto, é um pouco um estudo, é aberto a todos aqui que participam. Não hesitem em pôr alguma questão, alguma clarificação, que é sempre agradável, porque assim traz mais valia até à própria apresentação. Eu normalmente faço um pouco o apanhado das conferências anteriores. Nós já falámos de vários temas e eu vou apanhar um pouquinho. E eu gostava de, nestas noções de mediunidade, eu penso que somos todos espíritas que estamos aqui, portanto há coisas de base que é fácil para nós, a mediunidade entendemos como ela é, mas eu gostava que fôssemos um bocadinho à base, porquê a mediunidade, e eu vou tentar detalhar um bocadinho uma mediunidade de uma outra perspectiva, que depois gostaria que vocês participassem. Ou seja, Deus, desde que criou o universo, que é isso que vamos começar, ele criou tudo, o mundo material e o mundo não material, o mundo espiritual. Eu agora estou a ver que... Deixa-me ver que não está a seguir... agora sim. Deus tudo criou, o universo. E então ele criou os mundos, que é a parte onde nós vivemos, nós habitamos um desses mundos, que é o mundo material, que é a nossa Terra. Mas nós sabemos, como espíritas, que existe ao mesmo tempo como se fosse uma cópia. Nós não estamos sozinhos no nosso mundo, aqui na nossa Terra. Existe uma Terra espiritual, existe população espiritual. E essa população espiritual, como sabemos, é constituída dos espíritos e também do perispírito, por assim dizer, que acompanha o espírito sempre, a partir do momento em que é criado. E então aqui isso acontece no mundo espiritual. E sabemos que no mundo espiritual os espíritos podem se comunicar um entre os outros. Agora, aqui no nosso mundo corpóreo, no mundo material, nós também, por assim dizer, estamos a viver no mundo material com o mesmo espírito e perispírito que tínhamos no mundo material, mas temos também o corpo material, o nosso corpo físico, que é o necessário para estarmos aqui. Kardec nos explica que é para evoluirmos, precisamos interagir com a matéria. E então, aqui há uma separação entre estes dois mundos, que estamos juntos e, ao mesmo tempo, numa situação normal, nós não vemos o mundo espiritual, mas sabemos que o mundo espiritual nos vê a nós. E então aqui começa a questão de como é que podemos comunicar entre os dois lados. E aí aparece aquilo que Chico nos dizia, que o telefone só toca de lá para cá. Chico Xavier. Então, o que é que isto quer dizer? Portanto, os dois mundos existem, há forma, às vezes, de comunicarmos, que é a mediunidade, evidentemente, mas ele também nos dizia que o telefone só tocava de lá para cá. Porquê? Porque às vezes nós gostaríamos de ter informações do mundo do lado de lá, do mundo espiritual, dos nossos queridos, que era no caso do Chico, muita gente pedia as mensagens para ele escrever. No final da sessão que Chico escrevia algumas mensagens, as pessoas diziam: mas por que não escreveram o meu filho não me escreveu, o meu marido não me escreveu, ou alguém querido do outro lado não me escreveu? E o Chico dizia: o telefone só toca de lá para cá. Ora, isto quer dizer que para lá, para o mundo espiritual, o telefone não toca como nós gostaríamos. Então, isso não acontece. Mas o telefone toca de lá para cá quando é permitido, quando a espiritualidade quer, quando a espiritualidade pode, e então aí por assim dizer, é uma situação de troca, por assim dizer, entre os mundos. E para isso é preciso a mediunidade.
E a mediunidade, por assim dizer, somos nós todos, como espíritos, como aqui falámos, mas é uma condição que está muito ligada ao nosso corpo físico. Porque nós somos seres inteligentes. E então o nosso corpo físico, que está ali do lado esquerdo, por assim dizer, é que tem algo que permite comunicar com a parte espiritual. E nós sabemos que Allan Kardec diz que todos somos médiuns, por defeito. Pronto, ok, somos todos médiuns, mas depois há uma graduação na mediunidade. E normalmente no espiritismo nós só chamamos médiuns àqueles que têm uma mediunidade chamada ostensiva. Ou seja, tem uma graduação muito maior, tem uma capacidade maior, que ainda hoje tentamos encontrar uma explicação científica, há várias teorias onde está localizada a mediunidade. Não se sabe ao certo ainda, suspeita-se, por exemplo, da epífise, que é muito estudada e que André Luiz, também, nas obras psicografadas por Chico Xavier, nos fala sobre isso, em que a epífise será o centro orgânico da mediunidade e as razões da mediunidade. E então nós temos estas comunicações através da mediunidade entre seres inteligentes. E mais uma vez, indo buscar um pouco, falámos da última vez, estes seres inteligentes, para sermos seres inteligentes, pressupõe que temos uma capacidade de raciocinar, de refletir, somos a chamada inteligência, que está centrada no nosso corpo físico, aonde? Na nossa mente, no nosso cérebro. É aí que é chamado, que também costumamos chamar, o nosso campo mental. Tudo aquilo que refletimos, que pensamos, que imaginamos, que idealizamos, tudo se reflete no nosso campo mental, no nosso cérebro, na nossa mente. E como vimos da última vez, essa mente é energia, tudo é energia. E a nossa mente produz ideias, produz pensamentos, e eles manifestam-se através de ondas. E são estas ondas de pensamento, estas ondas de força, que falámos mais detalhadamente da última exposição, que são diferentes. São diferentes e nós, hoje, a ciência consegue provar que o cérebro produz ondas quando reflete, quando dorme, quando está classificado a nível da ciência. E então há vários diversos tipos de ondas, consoante o tipo de pensamentos, consoante o tipo de ações que nós fazemos. Nós vimos isso, os diferentes tipos de ondas, que funcionam, para a nossa compreensão mais simples, eles funcionam como, por exemplo, seja as redes de telemóvel ou a rádio. A rádio seria o exemplo mais simples. Há uma antena que emite uma onda, que emite uma energia, que nós ao olharmos nunca vemos essas ondas, mas estamos rodeados de ondas por tudo. Seja ondas do Wi-Fi, seja ondas de telefone, seja ondas de rádio, ondas de televisão, ondas de calor. Estamos rodeados de ondas que os nossos olhos não conseguem captar. Mas as ondas, por exemplo, de rádio, temos o rádio, não é? Que este rádio antigo que consegue captar. Então sintonizam, por assim dizer, e então conseguem captar essas ondas. E isto, quando a gente diz assim, antenas para captar, e também tanto para captar como para emitir. O nosso cérebro é um pouco assim. A espiritualidade nos diz, a ciência nos diz, em que é como se, eu vou meter esta imagem, é como se tivéssemos no nosso cérebro antenas, tanto emissoras dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas ideias, como, ao mesmo tempo, antenas receptoras, que também recebemos. E quando nós falamos disso, voltamos outra vez ao nosso corpo físico, que é onde está situada a mediunidade. Mas eu gostava agora de tentar centrar-nos só aqui nesta parte do cérebro e desta situação de antenas emissoras e receptoras. Sabemos que o nosso corpo físico nos diz assim, a mediunidade é inerente a uma condição orgânica que, eu peço desculpa que tenho que desviar aqui, que todos podem ser dotados, como o de ver, ouvir e falar. Isto está no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, é uma condição orgânica, é uma condição do nosso corpo físico. E todos somos dotados. Como somos dotados de ver, ouvir e falar, e estamos a falar numa situação normal, porque há pessoas que podem nascer
com problemas de visão, cegas mesmo, ou outros problemas, mas pronto, estamos a falar de uma situação normal. Todos podem ser dotados. E então, vamos fazer uma comparação, e é o exercício que eu vou pedir a vocês, é estamos centralizados na mediunidade, mas eu queria fazer uma comparação no nosso corpo físico, onde é que ela aparece. E então, no nosso corpo físico, nós temos 5 sentidos de base, por assim dizer, que toda a gente concorda, são os 5 sentidos, que é o paladar, o olfato, a visão, a audição e o tato. E depois há um 6º sentido, que se costuma dizer, muito antigamente, que é a intuição, e Charles Richer conceitou a mediunidade como o 6º sentido. Então a ciência, de uma certa forma, reconhece também, se calhar temos um 6º sentido. Temos estes que é fácil identificar, porque estão localizados no nosso corpo físico, e o paladar é na boca, o odor é no nariz, a visão é nos olhos, a audição é nas orelhas e o tato é na nossa sensibilidade, na nossa pele. Mas onde é que fica então esta mediunidade? Mas pronto, destes 5 sentidos que nós temos, é aqui que eu quero fazer um pouco um exercício, que é, temos os 5 sentidos. E podemos dizer, como em tudo na vida, há uma graduação nestes 5 sentidos. Imaginemos que a graduação de um sentido é de 0 a 10. E então temos 5 sentidos que podem ter uma graduação de 0 a 10. Vamos partir do pressuposto, isto é um exercício que eu coloquei, vamos imaginar que todas as pessoas, quando nascem, partindo do pressuposto que estamos todos iguais, normais, nascemos com um 7 em todos estes sentidos. Temos 7 em cada um deles. Ora, se é de 0 a 10, há pessoas que podem nascer com 6, há pessoas que podem nascer com 8 nuns. Portanto, há uma graduação consoante algum problema que possamos ter, mas se houver pessoas com 6, se houver pessoas com 8, quando estamos a falar com as pessoas, não notamos diferença, ninguém se apercebe da outra pessoa que está ao nosso lado, se ela tem um paladar mais forte, se ela tem um odor mais fraco, se ela tem melhor ou menor visão, a não ser que tenha uns óculos e a gente percebe que está alguma dificuldade já ali, mas não nos torna diferente uns dos outros. E nós, muitas delas, não conseguimos identificar. E agora, nós temos casos, por exemplo, que podemos, através destes números, isto é hipotético, não é? A partir destes números, podemos mostrar, por exemplo, quem não tenha paladar, se calhar não desenvolve muito as outras faculdades que nós temos. Mas, por exemplo, no número 4, que corresponde à audição, quem for surdo, por assim dizer, se calhar vai desenvolver as outras aptidões que temos. Como, por exemplo, a visão. Normalmente, as pessoas que são surdas, muitas delas têm capacidade de ler os lábios das outras pessoas. E porquê? Porque lhes facilita a vida assim. Apesar de não ouvirem, elas conseguem ler os lábios. E eu acredito que a maior parte de pessoas, como eu, que está neste nível normal, eu posso estar a ver as pessoas e não consigo entender. Não consigo entender, mesmo que esteja silêncio. Às vezes, quando são aqueles nomes maus, toda a gente reconhece na televisão que ele disse uma asneira ou qualquer coisa assim. Mas, tirando isso, nós não conseguimos. E há pessoas que conseguiram desenvolver, por assim dizer, essa capacidade visual de forma a entender. Sabemos também que há pessoas que conseguem ver mais facilmente ao longe. Há pessoas que têm um odor tão apurado, por assim dizer, que trabalham na indústria dos perfumes, trabalham na indústria dos cheiros, por assim dizer. As pessoas que têm paladar mais apurado, mais desenvolvido, trabalham também, se for preciso, como cozinheiros, dentro das coisas que são necessárias ter umas características diferentes. E aqui temos, por exemplo, a questão das pessoas que são cegas, que é a última linha, por assim dizer. As pessoas que são cegas desenvolvem, nós sabemos, todas as outras capacidades quase ao máximo. E eu pus aqui 9, 9, 9 para todas as outras, porque, por exemplo, só no tato, um cego consegue aprender a ler, coisa que nós ainda não conseguimos, porque também não precisamos. Mas poucas pessoas leem braille, não é?
eles apercebem-se muito mais facilmente a nível da audição de barulhos que nós, no meio da nossa visão, que turpa todos os outros sentidos, não nos apercebemos. E isso é importante para vermos que esta graduação nos torna todos, mas todos diferentes. Não há duas pessoas iguais. E, no entanto, pode haver uma pessoa normal. Não podem Gente, desenvolver mais. Sim? parou. Gente, foi aqui que parou ou foi aonde? Eu estou... Tá Aqui tá ouvindo? normal. Aqui tá no... Foi nosso. Não sei. Foi nosso, então. Tá tendo algum problema aqui. Eu acho que às vezes ela é desse lado que nós ouvimos no som que não está bem. Então tá tudo Mas bem. ela Vamos está continuar chegando. então. É aqui então. É hoje. Hoje é dia. Estou a Obrigada. conseguir, não sei se estou a conseguir passar Não, a está ideia. ótimo. Está ótimo. Você sabe que tá bem direitinho. Lá no fundinho você Pronto. fez com todo carinho. Vamos então lá Claro que seguindo. sim. Portanto, aqui eu imagino assim, quando olho para esta figura aqui do cérebro, como fosse anteninhas, é como se cada sentido tivesse 7 antenas. E nós sabemos no cérebro qual é a parte do cérebro que estuda o paladar, qual é a parte do cérebro que é responsável pela nossa visão, pela nossa audição, pelo tato. Tudo tem a ver com o sistema nervoso. Nós, hoje em dia, a ciência nos diz isso. E então é como se tivéssemos antenas. Então, se uma pessoa normal vem com 7 antenas, depois outras situações, uma pessoa pode desenvolver as antenas ou perder antenas se for um acidente, coisas assim do género. E então antes de entrarmos aqui no sexto sentido, para acrescentar a este diagrama, se quisermos, a esta imagem, eu gostava de desenvolver ainda 2 destes atributos que nós temos. Aqui está. Gostava de falar agora um pouco para nós compararmos sobre o paladar e o olfato. E então, sobre o paladar e o olfato, podemos dizer o seguinte: nós sabemos que o olfato está localizado aqui onde está-nos a mostrar, está no nosso nariz, nós cheiramos e conseguimos automaticamente, porquê? Por causa da nossa rede de células e de nervos, vai para o cérebro e o cérebro trata esse cheiro, explica esse cheiro no nosso cérebro. Nós identificamos logo, cheira bem ou cheira desagradavelmente. A mesma coisa acontece com o paladar. O corpo recebe, e é isso que vamos ver aqui. Isto é como é o nosso nariz, por assim dizer. Esta parte aqui embaixo, onde está a seta, cor de rosa, aqui embaixo, é onde passa o ar. E então o nosso nariz tem estas células aqui, que se chamam células sensoriais, e cada célulazinha desta tem 6 pelos. E então o ar, quando passa no nosso nariz, esses pelinhos apercebem-se do tipo de cheiro. E então o nosso cérebro reconhece esse cheiro. E então cada pessoa tem mais ou menos 20 milhões de células sensoriais no nariz, na parte de respiratória. 20 milhões de células sensoriais. E cada célula tem 6. Portanto, dava 120 milhões de pelinhos que estão ali para nós identificarmos os tipos de cheiro. O que é uma coisa extraordinária. Então, a questão aqui, agora vou saltar para fazer uma comparação, que é o cão. Só para vocês saberem, o cão tem a mesma estrutura que nós, só que o cão, em vez de ter 20 milhões de células sensoriais no seu nariz, tem 100 milhões de células. E cada uma das células, a nossa célula sensorial, tem 6 pelinhos. O cão, cada célula tem 100 pelos. O que é que isto acontece? Portanto, o cão consegue identificar cheiros que para nós é impossível, por mais que tenhamos o 10 no odor, nós nunca vamos conseguir chegar perto daquilo que um cão consegue cheirar. E o mesmo acontece, por assim dizer, na questão do paladar. Portanto, o paladar, na nossa língua, cada pontinho que a gente vê, existe uma célula que recebe o paladar e automaticamente
comunica ao cérebro, que trata a informação, e a gente identifica se está amargo, se está doce, como é que está. Portanto, e tudo isto no nosso corpo físico. E tudo isto, se podemos dizer assim, se me permite, é microscópico, que a gente não consegue distinguir. Se a gente vai meter a língua toda de fora, ninguém sabe quantas células, milhões de células é que temos, mas todos temos uma graduação. E então há pessoas que terão mais e aí têm uma capacidade melhor, há pessoas que terão menos, terão debilitadas nesse sentido. E então é aqui que, mais uma vez, entramos aqui no nosso esquema de contas ou de números, não é? E então as antenas que ali estão, agora aparece o sexto sentido. E o sexto sentido também tem essa graduação, como nós vimos para o olfato e para o cheiro, e se calhar todos, à partida, se calhar temos este 7 do sexto sentido, e que pode ser desenvolvido. Eu diria que se calhar o sexto sentido, não, se calhar não começávamos com 7, se calhar começávamos com 5, imaginando que temos a intuição. Allan Kardec diz que todos somos médios, todos temos a intuição, que podemos sentir a intuição do nosso anjo guardião, eles podem interferir no nosso livre-arbítrio, não no nosso livre-arbítrio, mas na nossa vontade, podem nos intuir a fazermos uma coisa ou não. E nós somos, com o nosso livre-arbítrio, decidimos. Mas pronto, temos esta capacidade mediúnica de absorver. Agora, há pessoas que têm, eventualmente, a partir se for superior a 5, chamam-se os médios ostensivos. Digamos que até 5 seriam os médios normais, mais de 5 a 10 serão os médios ostensivos. Porquê? Porque algures, nessa constituição física que cada um temos, que é uma condição orgânica, como dizia o texto no Evangelho, é algo no nosso organismo que permite essa mediunidade, tem, eventualmente, mais células que detectam, ou mais antenas, neste caso no nosso cérebro, que conseguem comunicar com esse mundo invisível. E isso, ao que nós chamamos, no Espiritismo, de faculdade mediúnica. E é nesse sentido aqui que eu queria entrar agora a explicarmos um pouco e a falarmos um pouco do que é essa faculdade mediúnica ou a eclosão dessa mediunidade. Porque todos nós, então, somos médiuns, mas nós sabemos que nem sempre, desde pequeninos, quem vem a ser médium mais tarde o é logo desde pequenino. Há casos que sim, mas nem sempre assim o é. Porquê? Porque nós sabemos que a mediunidade pode explotar ao longo de toda a nossa vida. E não há razão nenhuma para sabermos antecipadamente se uma pessoa vai ter, se a mediunidade vai disputar na infância, na adolescência, na fase adulta, na fase da maturidade. Pode ser em qualquer altura. Ao contrário dos outros sentidos que nós falamos, os 5 sentidos, é como se a mediunidade tem uma característica muito própria. Como se estivesse adormecida, pode-se dar o caso, e que, de alguma forma, ela desenvolve-se ou eclode como uma flor a partir de uma certa idade ou de uma certa situação. Então, aqui a mediunidade, sendo uma faculdade natural, eclode ou surge na época apropriada, definida no planejamento reencarnatório do indivíduo. Quem nos diz isso é André Luiz. Portanto, há um planejamento, já antes de reencarnarmos, eventualmente, para termos um papel mediúnico ou não. Ou seja, e nós, na literatura espírita, temos muitos casos de situações em que a pessoa é uma pessoa perfeitamente, vamos dizer assim, normal, e que, em alguma fase da vida, algo despolutou e começou a ter percepção de vozes, percepção de imagens, neste caso de espíritos, percepção do mundo espiritual. Isso acontece muito e acontece quem tem uma casa espírita ou trabalha numa casa espírita ou acompanha uma casa espírita, aparecem várias pessoas com essas situações. Sabemos que quando acontece essa eclosão da mediunidade, ela pode ser espontânea ou provacional. Nós já desenvolvemos este tema um pouco. Ela é espontânea, que normalmente a espontânea
é logo desde criança, em que ela desenvolve-se, a criança brinca com espíritos, não se apercebe que é médium e é normal, não causa transtornos, sejam eles de que espécie for, e depois vai-se desenvolvendo. Portanto, e depois há a provacional. Esta provacional, que os espíritos nos dizem que é a mais normal, tem características bastante, por assim dizer, diferentes. Podem criar problemas emocionais, situações de irregularidades que nós achamos que são questões físicas ou orgânicas, em que vamos ao médico e o médico não encontra nada. Portanto, isso são questões provacionais. Estão-me a ouvir? Eu ouvi um som aqui. Está tudo? Está tudo certo. Pronto, Tudo obrigado. certo. Obrigado. Eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa, por favor, intervenham, né? Aqui nesta questão, portanto, a mais comum é a provacional e é aquela que aparece mais no centro espírita, muita gente, às vezes, a tentar compreender o porquê das situações. E nós sabemos que hoje em dia, muitas pessoas, não necessariamente espíritas, de outras religiões, porque a mediunidade, como nós vimos ali, pode aparecer a qualquer ser humano. Todos temos, e é a eclosão da mediunidade a qualquer ser humano, independentemente da religião, independentemente da raça, do que quer que seja. E isso é uma coisa que iremos aqui também num textozinho que temos, que é de Martins Peralva. O surgimento da faculdade mediúnica não depende de lugar, de idade, condição social ou sexo. Pode surgir na infância, adolescência, juventude, na idade madura ou na velhice. Pode revelar-se no centro espírita, em casa, em qualquer tempo religioso, no materialista, inclusive. Os sinais ou sintomas que anunciam a mediunidade variam ao infinito. Portanto, eu acho que esta descrição, este resumo e ao mesmo tempo descrição tão alargada da mediunidade aqui pelo Martins Peralva é extraordinária. Ou seja, ao contrário dos outros 5 sentidos que nós vimos ali, que nascemos com eles, ou podemos ter um problema com eles, mas está identificado, sabemos identificar de onde vem, a mediunidade pode estar aqui e ter que despertar a um momento qualquer ao longo de toda a nossa vida, sem nunca termos vivenciado. E de repente, tudo mudou. E é um 6º sentido, que é a questão da mediunidade, que nos pode criar alterações de todas as outras situações dos nossos outros sentidos ou das nossas condições de vida. E isso, no caso do Espiritismo, nós quando estudamos, quando lemos, já temos noção de algumas coisas que pessoas que nunca leram uma linha sobre o que é mediunidade e de não compreender. E eu conheço algumas pessoas que aconteceu esta eclosão da mediunidade e não tinham a mínima noção do que isso era, e muitas das pessoas julgam que o problema está com elas, que estão com algum problema. Toda a gente nas casas espíritas conhece situações similares e que é uma situação que pode ser muito desagradável. Mas, por alguma razão, está aqui um planejamento reencarnatório, por alguma razão ela acontece nessa altura e perante as situações que nos deparam na nossa vida do dia-a-dia, por alguma razão o planejamento foi feito para aparecer naquela altura. E isso só temos que descobrir, cabe a esta questão provacional. Então, essa mediunidade é uma faculdade que todos temos, essa faculdade mediúnica. Aqui estamos a falar um pouco mais já dessa faculdade mediúnica mais ostensiva. Porquê? Porque é essa que pode interferir mais na vida da pessoa do dia-a-dia, porque pode provocar distonias físicas, distonias emocionais. Então, esta faculdade mediúnica é a captação da mensagem mediúnica que pode variar de intermediário para intermediário. Ou seja, mesmo aqueles que são médiums, não são todos iguais. Não há 2 iguais. É como a nossa impressão digital. Somos todos humanos, todos parecidos, mas somos 9 mil milhões
e, no entanto, não há dois dedos, duas pelezinhas assim, na ponta de um dedo igual, o que é extraordinário, e vemos aqui só numa pequena coisa como é que Deus é enorme, é uma entidade tão superior. E então aqui os espíritos nos dizem que a faculdade mediúnica, essa captação, varia de intermediário para intermediário, não é igual. Consoante o tipo de mediunidade, podemos ter o mesmo tipo de mediunidade, ou 2 médiuns que têm o mesmo tipo, 10 médiuns que têm o mesmo tipo de mediunidade, cada um vai ter uma captação da mensagem diferente. E isso é o exemplo fácil de compreendermos quando, se eu disser a vocês para desenharem numa folha uma circunferência ou um sol, depois no fim toda a gente ouve aquilo que eu estou a dizer e vamos a ver, não há 2 desenhos iguais. E se forem 100 pessoas, não há 2 desenhos iguais. E a mesma coisa que é a captação da mensagem. Pode-se estar a ver o mesmo espírito, mas cada pessoa vai captar sensibilidades diferentes, porque somos todos diferentes também. Depois temos aqui a questão do problema da sintonia. E isto é um tema bonito. Eu vi na última apresentação, a sintonia tem a ver com esta questão da nossa emissão de ondas, que vimos ali há pouco. Essa emissão de ondas cria um campo, por assim dizer, de energia, e nós sintonizamos como se fossem os rádios antigos, que tinha aquela coisa em que a gente sintonizava os canais, andávamos de um para o outro, e às vezes não conseguíamos apanhar a estação de rádio muito bem, tínhamos que ir para o pé da janela. Porquê? Porque não estava a sintonizar muito bem, havia alguma interferência ali naquelas ondas de rádio. E então aqui o mesmo acontece com o médium. O problema de sintonia entre o médium e o espírito comunicante que às vezes acontece. Um espírito, se quiser transmitir uma mensagem a um médium, se o médium não tiver com a concentração necessária, se o médium não tiver com o pensamento virado para essa comunicação, ele não vai ter uma boa sintonia com esse espírito. E isso aí é importante que nós entendamos. Porquê? Porque toda essa força do nosso pensamento cria vibração. Chama-se uma energia, uma harmonia vibratória. Então, se o espírito estiver a vibrar numa onda em que nós estamos igualmente, nós vamos recepcionar com as nossas antenas facilmente aquilo que o espírito está com as dele a emitir. E então entendemos perfeitamente a intenção do espírito, o sentimento, que é o que os médiuns dizem, muitas vezes sentem o sentimento com que o espírito está, seja bom ou mau, a mensagem seja boa ou má, e o médium é sempre um instrumento. E então transmite, consoante o tipo de mediunidade, é como se fosse um tradutor do mundo espiritual. E esta sintonia é muito importante porque o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, tem sintonia connosco. Esse tem de certeza porque gosta de nós e está a tomar conta de nós. E tem sintonia connosco porque nos conhece melhor do que nós o conhecemos a ele, que nós nem o conhecemos a ele. E então ele conhece-nos e tem sintonia connosco, e é assim que ele nos tenta sintonizar connosco, a dizer, não vais por esse caminho, vai antes por o 8, pensa bem, toma a boa decisão, mas nós nem sempre o ouvimos da melhor forma. Não nos lembramos que é ele que possa estar ali a dizer-nos para irmos pelo bom caminho. Mas isto é uma questão de sintonia e às vezes os médiuns no trabalho mediúnico não têm uma boa sintonia. E há várias coisas para o fazer. Depois há os graus de percepção psíquica que também não são iguais. Estes graus de percepção psíquica é ao mesmo tempo como nós, a nossa capacidade, o nosso conhecimento, uma mensagem de um espírito, temos que transmitir nas nossas palavras, como médium, e transmitir depois a quem nos está a ouvir. Se o espírito transmitir uma informação, vamos dar um exemplo, científica, mas que eu não tenho conhecimento, por assim dizer, daquela informação, eu vou transmitir com o meu conhecimento, transmitir algo parecido, mas não aquilo que o espírito diz. E então essa percepção psíquica é aquilo que nós entendemos do que o espírito nos está a dizer, e depois de nós entendermos aquilo que o espírito nos diz, nós transmitimos essa mensagem, que às vezes cria uma diferença entre a mensagem que é transmitida pelo espírito e a mensagem que o médium dá.
né? É o chamado às vezes animismo, ou seja, a nossa alma introduz algo na mensagem. O próprio Chico dizia que também tinha muito animismo e, portanto, Chico, que era um dos maiores médiuns e que transmitia uma fidelidade, e os espíritos diziam a sua fidelidade às comunicações, o próprio Chico dizia que tinha muita coisa dele próprio, como se não tivesse capacidade para entender a mensagem do espírito que estava a comunicar. Depois também... o Walter, é bom Sim. conversarmos sobre o animismo, porque... Está me ouvindo? Sim, 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 sim. Não, porque a minha internet está dizendo aqui que não está tão boa. Porque existe no Espiritismo muito isso, principalmente na mesa mediúnica, onde as pessoas falam, não, mas isso é o animismo do médium. E coloca, coitado do médium, numa situação muito delicada. Nos esquecemos da própria caridade, às vezes, com o médium. E, como nós sabemos, tem que ser tratado. O animismo é uma coisa natural. Todos têm. Claro que vai mudar, que vai influenciar muito o que você falou anteriormente, a questão psíquica. Aí sim pode ser muito complicado, porque aí vai entrar também no caso da parte da saúde, com pessoas com problemas de transtornos muito delicados que não é aconselhável estarem no desenvolvimento mediúnico. Aí que nessa questão, muitos médiuns não compreendem o quanto é importante o que você falou anteriormente, a questão psíquica. Isso influencia muito, muito no nosso dia a dia. Porque, como você estava também se referindo às ondas, nós temos sempre essas ondulações. E agora imagine uma pessoa ou um médium com vários tipos de mediunidade, de um desequilíbrio, tomando medicamentos controlados. Por isso que não é aconselhável esse médium estar no desenvolvimento mediúnico, não é isso? Correto, porque há uma alteração, por assim dizer, de toda da sua faculdade, não é? Porque o medicamento que nós tomamos, vai agir sobre o nosso organismo. Se a mediunidade é uma questão orgânica, qualquer medicamento vai influir nessa mediunidade, não é? E depende do tipo depois também de medicamento que há, não é? Que o médium possa estar a tomar. Que é a mesma coisa que não é aconselhado depois, por exemplo, beber bebidas alcoólicas, o médium fumar. Porquê? Por causa que depois há esta questão da sintonia também. E nós iremos depois falar aqui um pouco que é a questão da concentração e como é que obter essa concentração. Porque isso é quando o nosso dia-a-dia, a nossa vida do dia-a-dia, a nossa vida profissional, a nossa vida de família, a nossa vida com os amigos, vai influenciar os pensamentos em todo o momento, que é esta nossa vida mental, por assim dizer. E, portanto, consoante os nossos interesses, os nossos ideais, os objetivos que nós temos em cada uma destas áreas, por assim dizer, da nossa vida, vai criar agora está-me a faltar a palavra, vai criar um campo vibratório, um campo mental, que é isso que depois vamos falar um pouco mais à frente, vai-nos criar um campo mental de acordo com os nossos pensamentos. Daí haver a necessidade de intervir, e no Espiritismo a gente fala, para praticar a prece, para praticar a calma, para se afastar dessas situações de vícios, que é o fumo, que é a bebida, como outras, não é? Portanto, para estarmos longe disso, porquê? Porque quando senta numa mesa mediúnica, nós muitas das vezes, e depois iremos falar só um bocadinho mais à frente, muitas das vezes estamos ali concentrados para fazer o trabalho mediúnico e, se for preciso, a nossa cabeça está a ir para a situação desagradável que aconteceu no trabalho, está a ir para uma discussão que tivemos com alguém da família. Não conseguimos fazer esta sintonia correta e criar essa ligação fluídica com a espiritualidade que está ali a trabalhar também, não é? E isso é bastante importante porque temos que estudar. E quando a gente estuda e fala sobre isto, aquilo que estamos aqui a falar, por exemplo, da mediunidade,
eu não quero fazer comparações, mas eu não sei se na Igreja Católica alguém fala da mediunidade como nós estamos aqui a falar para toda a gente. Quem diz a Igreja Católica diz, se calhar, o islamismo, que eu não conheço muito pouco, mas não é, ninguém vai a... Eu estava na Igreja Católica, eu nunca fui ver uma missa em que o padre falasse uma única das coisas desse para compreender as palavras de Jesus, o contacto com a espiritualidade. Lá falamos com os santos, oramos, e é como tentar sintonizar com Deus, com os anjinhos, com os santos. É a única coisa que fala. E aqui, nós termos esta noção, estamos a desenvolver intelectualmente também. Porquê? Porque falamos sobre estas questões das células. Se nos explicarem, se falarmos uns com os outros, como eu vejo conferências, eu aprendo coisas que não sabia. E isso é uma vantagem no espiritismo, quanto mais não seja disto. E de saber que existe um mundo espiritual, mesmo que nós não conheçamos muitas coisas, saber que existe e podermos aprender a cada momento qualquer coisa mais. E isso nos abre, por assim dizer, a visão. E é uma das coisas que graças a Deus, tive a oportunidade de encontrar no espiritismo, que é na doutrina espírita. Por isso é que falamos sempre que é os três aspectos da doutrina. Tem o religioso, mas ao mesmo lado tem o científico portanto, religioso, científico, e ao mesmo tempo é o científico espiritual. Agora fiquei perdido os três aspectos da doutrina. Ciência, filosofia, religião. Exato. Faltou a filosofia. Estava a faltar a filosofia e eu estava... Faz parte. Pronto, e isso aí também... E isso aqui eu gostaria também de acrescentar, é que muitos médiuns que têm essa parte que é completamente natural, que desde a infância querem forçar. Então, imagine o que ocorre nessa questão psíquica aqui. Então, se você o médium quer saber algumas coisas sobre o mundo espiritual, as mínimas coisas, imagine também o perigo que isso pode ocorrer. Então, essa questão psíquica é trabalhada diariamente. Claro que sim, Helena, porque aquelas antenas figuradas, há umas antenas então que são a mediunidade. E se a gente liga essas antenas, o espiritismo chama a dizer que é bom a pessoa ser acompanhada. Porquê? A questão é se essas antenas se vão ligar a alguém que não deseja o bem ou que queira enganar, como acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual há bons espíritos e maus espíritos também, ou espíritos ainda não bons, por assim dizer, que gostam de brincar, que gostam de utilizar como se fosse para enganar. E se o médium for sozinho, que faça esse treino mental, essa concentração, o desenvolvimento da sua mediunidade, sem eventualmente não haver alguém, como num centro espírita, que coordena ou que acompanha, dizer, olha, tem atenção, se calhar essa mensagem pode não ser totalmente assim, olha, investiga, lê sobre isso, a ver se é efetivamente verdade, pode haver a situação do médium ser enganado, mesmo estando a estudar e a fazer o melhor possível. Portanto, muitas vezes, tendo até experiência, nós nos deixamos levar pelo até fascinação. A fascinação. Claro, porque depois a espiritualidade tem essa capacidade de ver o que é que nós pensamos. Aquilo que nós pensamos. No mundo espiritual, que era uma coisa que vamos falar agora aqui a seguir, que era isso que eu ia desenvolver. Portanto, nós, para termos o contacto, temos que ter uma certa concentração mediúnica. E isto é uma coisa simples. A gente concentra-se mediunicamente para, por assim dizer, haver uma união de forças. A gente concentra toda a nossa atenção em estar concentrado com o objetivo, que é comunicar com a espiritualidade. E então há uma união de forças mentais, a focarmos-nos num objetivo próprio, para termos, por assim dizer, abrir as portas à comunicação com os espíritos. E é isso que é a definição da concentração mediúnica. A utilidade é então depois entrarmos nesse mundo espiritual.
porque só o médium consegue, não é? Portanto, é consoante a mediunidade de cada um, há aqueles que são, depois poderemos falar disso, iremos falar disso mais à frente. Se tiver uma mediunidade de vidência, começará a conseguir ver os espíritos e depois a observar, estudando, treinando e tentando identificar. Se tiver uma mediunidade psicofónica, terá que aprender a deixar o espírito utilizar, por assim dizer, as suas cordas vocais, a forma de falar, e depois como controlar essa própria comunicação, porque há vários tipos, vários graus mesmo na psicofonia, há vários graus na psicografia, há vários graus na vidência. Portanto, há clarividência, há um leque depois de toda a mediunidade, de classificações por categorias de mediunidade que Allan Kardec mostra, tanto de efeitos físicos como de efeitos inteligentes, que depois, dentro de cada uma delas, na psicografia, que é uma delas, que é um grupo, há uma graduação de 0 a 10, que quisermos outra vez, dentro da psicografia. E cada médium psicográfico tem uma capacidade ou um nível que pode desenvolver, porque a mediunidade pode-se desenvolver com a prática. Eu tenho aqui o Odilson. Tem. O senhor Odilson, ele colocou a mãozinha. Claro. Senhor Odilson, por favor, qual a pergunta? Foi sem querer, mas nós usamos não o desenvolvimento da mediunidade, a mediunidade, na realidade, se educa. É uma educação que faz. Aqui, inclusive, eu estava usando o termo desenvolvimento, no grupo que eu participo. Uhum. Eu falei, não, gente, é educação da mediunidade. Aí eles alteraram, acertaram. Eles estão estudando, educando a mediunidade. Mas reunião especial online. Certo, mas não... Isso são questões só de vocabulário, de pessoa para pessoa, A educação é um desenvolvimento, não é? Exatamente. A educação é um desenvolvimento, que se a gente está a educar algo, estamos a progredir. Porquê? Porque se estamos a educar era algo que não fazíamos assim. É a mudança de hábito. Como o Sr. Godinho dizia, a educação é uma mudança de hábito. Ou seja, nós estamos habituados a fazer uma coisa e, de repente, a gente diz assim, então vamos nos educar. Então mudamos este hábito para um melhor. É essa a ideia, né? Então estamos a desenvolver. Porquê? Ao fim da linha, nós estamos a desenvolver, é um facto, porque temos algo, não é? Mas com a prática, nós progredimos nessa mediunidade. E tentamos a tornar cada vez melhor, tanto para nós, como médiuns, para os médiuns que têm a mediunidade, para a sua segurança, como para depois a transmissão da mensagem. E pronto, é uma educação, exatamente, mas é uma educação que é para desenvolvermos da melhor forma, nesse sentido. Claro. Desenvolvermos da melhor forma. E depois temos aqui, eu tenho aqui mais os mecanismos através dos quais essa concentração mediúnica pode ser praticada, mas tudo isto da concentração mediúnica, voltamos sempre, tem sempre uma base, que é o quê? Que é o nosso raciocínio, é o nosso pensamento de como entendemos a mediunidade. Porquê? Porque o nosso pensamento, como estávamos aqui a falar há pouco, e a Zélia falou, é uma força imensa. E os espíritos nos dizem que é a chamada força mental, que inclusive há a matéria mental. E essa matéria mental, aqui esta imagem é bastante esclarecedora, ou é uma figura bonita, os nossos pensamentos para a espiritualidade aparecem como imagens muitas vezes quando nós temos vontade de visualizar alguma coisa, quando nós pensamos alguma coisa que queremos muito, nós estamos a criar uma imagem daquilo que queremos. Se fecharmos os olhos e pensarmos em algo, é a mesma coisa que eu dizer para vocês. Não pensem no elefante. Toda a gente viu um elefante neste momento. Porque há uma imagem, eu emiti uma sugestão e vocês, com o nome de elefante, toda a gente imaginou um elefante, toda a gente conhece um elefante. Cria-se uma imagem, cada um. E então aqui o pensamento, que é o que a espiritualidade diz, é força criativa. Exteriorizar-se, ou seja, sai de nós, da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis. Nós vamos sempre que é uma força, que é uma energia, existem ondas. São essas ondas que nós não visualizamos, mas que elas existem e no mundo espiritual se veem mais facilmente. Os nossos sentidos, os nossos olhos, não as percebem, mas no mundo espiritual nós sabemos que, como
sem a parte material, tornamos-nos mais sensíveis e tornamos os nossos sentidos são muito mais desenvolvidos lá, porque não estão limitados à carne. E então aqui, esta força criativa cria ondas de pensamento também. E então depois aqui é a energia coagulante das nossas aspirações e desejos. Quando diz que a energia coagulante é o quê? É como se fosse uma energia que se concentra. E é os nossos desejos. Hoje em dia, muitas das coisas psicológicas, às vezes, nós ouvimos muitas mensagens, até na televisão, a dizer se nós visualizarmos a sermos felizes, a estarmos bem, existe uma força. Ou seja, quando nós visualizamos e tentamos ver uma coisa positiva, nós estamos a agregar, a coagular as nossas forças. E então estamos a chamar essas energias, estamos a emitir umas ondas e depois alguém, a espiritualidade, por exemplo, envia na direção dessas mesmas ondas assim, vai acontecer, acredita que isso vai acontecer, nós vamos te ajudar, tem coragem, tem força, e isso aí é a tal sintonia, mais uma vez, e aqui é esta energia que permite pensarmos positivo para as coisas boas nos acontecerem. É um processo mental de reflexão criado ou refletido de ontem. Ou seja, se nós estivermos à procura, e isto acontece no nosso dia-a-dia, e a espiritualidade nos diz isto muitas das vezes, se temos um problema, que a gente faça numa oração, peça ajuda para sermos inspirados. E o nosso anjo guardião, se estiver ali, ele, se for para nos inspirar, ele vai nos dar ali uma ideia que nós pensamos que fomos nós que nos lembramos, mas foi ele que fez, emitiu essa onda e nós apanhamos. E, portanto, mas se não for na direção daquilo que nós queríamos, nós normalmente não captamos. Não é isso que eu quero. A gente quer uma coisa. E o nosso anjo guardião diz assim, ainda não é agora, experimenta esta. E a gente, não é isto que eu quero. Portanto, isso acontece connosco a cada dia. E para que, por assim dizer, muitas vezes os nossos pensamentos vagueiam muito, apanhamos, como o Espírito nos diz, temos correntes mentais de pensamento. Uma corrente mental, por exemplo, quem tiver um vício como o álcool, a sua vida do dia-a-dia, nas refeições, vai sempre imaginar que quer ir beber algo alcoólico, seja uma cerveja, seja um bocadinho de vinho. Portanto, por onde passa, ele se gosta daquilo, ele vai ter sempre essa ideia, essa corrente mental, vamos pôr assim, alcoólatra. E então, a espiritualidade que gosta tenha essa coisa, entra nessa corrente mental também. Ou seja, sintonizam. E então ele faz a vida perfeitamente normal, mas quando há essa oportunidade, ele tem essa corrente mental. Isto aqui, o que é que existe como força que pode combater essa força da corrente mental? Einstein dizia que há uma força mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atómica. É a vontade. E todos nós temos esta vontade. Cada um tem a sua vontade. E então, aqui, o cérebro é o dínamo que produz esta energia mental, que eu estava a dizer, conforme a gente pensa. Segunda, a capacidade que nós temos de refletir, né, de cada um de nós. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige neste ou naquele rumo. Ou seja, este exemplo da pessoa que gosta de beber álcool, ele pode estar a pensar nisto constantemente, mas se ele souber que isso se calhar não é bom, não vai ser uma coisa que lhe seja benéfica, a sua vontade pode contrariar. E então é aí que a vontade governa todos os setores da nossa ação mental. E os setores que aqui nós, por assim dizer, podemos dizer a nossa vontade pode governar a nossa inteligência. Ou seja, podemos ter vontade de estudar várias coisas, mas sabermos qual é a boa, a melhor que nos seja melhor. A nossa vontade diz assim, não, é esta que se é melhor, é essa que vou, mesmo que eu goste mais da outra. É para estas reflexões que eu vou. Da mesma maneira que outro departamento ou outro setor são os nossos desejos, aquilo que nós desejamos. Há coisas que são boas, há coisas que às vezes não são tão boas, mas isso, se nós temos aquela vontade de fazer só pelo gosto ou pelo prazer que se tem e não por ser benéfico, então isso é um setor que a vontade, mais uma vez, pode alterar. Temos outra que é a imaginação. A nossa imaginação, que é um atributo do ser humano, pode vaguear em todas as direções, mas podemos
sintonizá-las, e a espiritualidade nos dizer, sintonizem-se com a espiritualidade superior, tenham bons pensamentos. Porquê? Que é para sintonizarmos com os bons pensamentos, não dar entrada aos maus pensamentos. A vontade pode intervir. E depois é a nossa memória também, que também é a vontade que pode auxiliar. E a espiritualidade nos diz que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Porquê esta harmonia? Nós temos que nos sentir bem connosco próprios. E isso não quer dizer que a gente às vezes não tenha ideias que não são corretas, e nós sabemos que nem sempre temos as ideias perfeitas. Mas se nós tivermos esta vontade ativa, nós podemos contrariar e dizer assim, não, correu bem, e eu sinto-me bem porque não, apesar de ter vontade, não fiz algo. Mas eu assim sinto-me bem. E a vontade consegue pôr esta harmonia do espírito. Eu não sei se me digam... ainda falta. Portanto, aqui temos agora aqui mais um desenho, só para elucidar um pouco a ideia, que é a questão da comunicação do espírito com o médium que está aqui. O médium tem o seu perispírito e o seu corpo, e o comunicante, que é o espírito, só tem o perispírito. E então aqui é isto que eu estava a falar também. Em verdade, a vontade não consegue impedir a reflexão mental, ou seja, não consegue alterar para onde vai os nossos pensamentos, quando se trata da conexão entre semelhantes. Como o caso que eu dei o exemplo deste ser que gostava de uma pessoa encarnada que gosta de álcool, ele não consegue evitar, que ele gosta, então ele não consegue evitar, e a espiritualidade que gosta, os espíritos que gostam também, que o estão a incentivar, bebe mais um chope, bebe mais uma cervejinha, mais um copinho, portanto ele não consegue evitar no seu pensamento, porque a sintonia constitui lei irrevogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Ou seja, se nós tivermos a vontade de dizer, independentemente de termos aqui um amiguinho a dizer beba mais uma cervejinha, eu sei, não, eu já bebi hoje uma, não preciso beber mais. Mas tenho vontade, mas não preciso beber mais. E a minha vontade consegue contrariar, por assim dizer, não há nada mais forte do que a vontade perante as condições que nós temos. Na reunião mediúnica, o desenvolvimento do controle da emissão mental, chamada corrente mediúnica, é o treino, neste caso aqui é um desenvolvimento dessa nossa capacidade, porque estamos ali a praticar. Numa reunião mediúnica estão lá os encarnados, com os médiuns, com os orientadores, com o doutrinador, e está uma equipa de espiritual a coordenar os trabalhos, que escolhe quais são os espíritos que vão ali manifestar-se, que vai escolher o médium através do qual se vão manifestar, e eles criam esta corrente mediúnica, preparam essa corrente mediúnica, coisa que se uma pessoa em casa estiver sozinha a desenvolver ou a educar a sua mediunidade, é mais complicado. Isso é um dos riscos de não ter a companhia. Portanto, e no caso daqui da reunião mediúnica, aprendemos a controlar, por assim dizer, essas emanações mentais, a administrar as nossas emoções, porque se uma entidade perturbadora ou perturbada vem se manifestar através de um médium, e o médium tem as sensações daquela entidade, as minhas emoções vão ficar alteradas. Porque não sou eu que me estou a manifestar, é o espírito que está com raiva, que está com ódio, e o médium sente tudo isso. E se ele não tiver um equilíbrio emocional, ele vai sofrer com essa situação, quando entra em sintonia com as entidades espirituais. Zélia, eu não sei se estamos dentro do tempo. Não, já estamos. Passamos já um minuto. Vamos ficar, então, na próxima. Eu acho que, como nós havíamos conversado, é um assunto para vários e vários encontros. E fascinante, não é isso? Então, eu vou pedir licença agora a quem verá esse estudo futuramente para parar aqui a gravação. Então, até breve, até a próxima.